Show de bola! Vamos que vamos, pegando a próxima. A gente vai falar agora das alternativas. Pessoal, na boa, a conjunção alternativa, né, a oração coordenativa alternativa, ela tem caído pouquíssimo nas provas da FCC. Às vezes, o que pode acontecer é ela cair, por exemplo, numa concordância. Porque aí você vai trabalhar, e, por exemplo, no raciocínio lógico, se trabalha aí a noção de alternância ser de inclusão ou de exclusão. E é coisa que a gente vai ver aqui agora, olha só. Então a conjunção ou marca pra gente a ideia de alternância, alternativa. Tá legal? Belezinha. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Quais são as principais conjunções? É a conjunção ou sozinha, ou ela dobrada. Ou, ora, já, quer. Olha só um exemplo. Faça a sua parte ou procure outro trabalho. Então nesse caso aqui, veja só. Quando eu falo, faça a sua parte ou procure outro trabalho, quer dizer, você tem duas saídas. Mas você só pode escolher uma. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente fala sempre com o candidato, né, com o aluno, né? Olha, ou estuda ou dorme. Veja só o valor de exclusão aí. Você não consegue dormir e estudar ao mesmo tempo, consegue? À medida que você faz uma coisa, você deixa de fazer a outra, não tem jeito, né? Então, ou faz uma coisa ou faz outra. Nesse caso, ou você escolhe ir para o carnaval ou escolhe estudar, aproveitar mais o seu tempo. Mas não vai, sinceramente, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo com propriedade. Você não vai brincar bem o carnaval e você não vai estudar bem durante esse período de recesso. Concorda comigo? Belezinha. Então esse valor de exclusão aí, eu faço um pouquinho a barra aí, né? Nesse caso, esse valor de exclusão aí da alternância. Olha só, acompanhando comigo. Faça sua parte ou procure outro trabalho. A conjunção ou pode ser precedida de vírgula, não há nenhum problema. A gente colocou aqui sem, porque não é cobrado, mas se você quiser colocar, você pode colocar nessa noção de ligar orações aí, tá ok? Pode transmitir o valor de inclusão, e aqui eu vou chamar a atenção, inclusive para ter esse valor de inclusão, eu quis chamar a atenção colocando como no sujeito aqui a conjunção ou. João ou Pedro são bons candidatos. Tem um valor de inclusão, quer dizer, tanto faz ou o João ou o Pedro. Não importa. Se Pedro for um bom candidato, isso não exclui a possibilidade de João ser. Se João for um bom candidato, não exclui a possibilidade de Pedro ser. Concorda comigo? Então, nesse caso, há uma inclusão aí. João ou Pedro são bons candidatos. Por isso o verbo são no plural, ó, concordando com esse sujeito composto aqui. Mas, veja só, a ideia de exclusão também com a conjunção ou no sujeito. João ou Pedro ganhará a presidência do clube. Só tem vaga para um. Se João ganhar, exclui a possibilidade de Pedro ganhar. Se Pedro ganhar, exclui a possibilidade de João ganhar, porque há apenas uma cadeira na presidência. Então tem um valor de exclusão e é por isso, por exemplo, o verbo ficou no singular. Ele vai, mesmo havendo aqui um sujeito composto, ele vai concordar com apenas um dos núcleos. Tá legal? Beleza? Pegando a questão 19, olha só, já foi até direto aqui para a questão 19, porque a gente não tem muito o que explorar na alternativa não, tá? Olha só o que foi falado aqui, ó. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, essa conjunção ou, não haveria prejuízo para a correção gramatical. Então olha só, vamos pegar aqui o fragmento. E porque a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras assim sensado. Eu posso colocar essa vírgula aqui, ó, justamente para destacar. No último século tem uma ideia temporal aqui, ou por volta desse último século, outra ideia. Tá vendo só? Nesse caso, eu posso colocar essa vírgula aqui e não há nenhum prejuízo, tá ok? Está correta a afirmação. Pegando em frente, olha só. Questão 20. Veja só, cuidado, hein? A substituição das palavras destacadas em sem ter nem lucro, nem motivação. Quer dizer, o cara não tem nada, tá? Não tenho isso, nem aquilo. Então, quando eu falo nem isso, nem aquilo, eu excluí as possibilidades, não é? Eu não tenho nada. Eu neguei, eu juntei duas negações. Agora, veja só o pedido da questão. Ele queria, então, que a gente substituísse as palavras nem e depois nem por ou, em seu sentido de exclusão. Quer dizer, o ou aqui no sentido de exclusão.
Mantenha a fidelidade à ideia original, isto é, você tem que colocar o ou aqui, no lugar do nem, e tem que manter o sentido absoluto dele, tá ok? Então vamos lá, vamos ler um com o nem e depois outro com o ou. Vamos pegar sempre do início aqui, ó, tá? Do período. A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter nem lucro, nem motivação pessoal. Ele não tinha nada, tá ok? Agora vamos pegar aqui o ou. A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter ou lucro ou motivação pessoal. Opa! Então, ou tinha uma coisa ou tinha outra. Olha a ideia de alternância aí. Então, ele não negou direto. Ele fez ou uma coisa ou a outra. Então, muda a ideia original e é por isso que a afirmação está equivocada, errada. Beleza? Tomando uma aguinha aqui, a gente vai à frente. E agora, a gente até tomou essa aguinha para a gente falar da conclusiva. Moçada, basicamente é o seguinte, quando a gente fala sobre a estrutura sintática da coordenação, a adversativa, ela é a quebra da expectativa, né? Nós comentamos. A conclusiva, ela já é a natureza daquilo que seria natural ocorrer, tá? Então, por exemplo, eu falo que alguém está determinado, está estudando bastante. Aí eu coloco o porém, o contudo, houve um rompimento da expectativa, isto é, aquilo que a pessoa esperava não aconteceu. João estudou bastante, porém, não passou na prova. João estudou bastante, portanto, passou na prova. Então, o portanto, por conseguinte, o então, né, são conectivos conclusivos. O que é conclusão? A conclusão é o efeito, é o resultado natural daquilo que foi informado anteriormente, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Então, quais são as conjunções? Então, primeiro, né, a gente pode colocar essa vírgula aqui antes, não há nenhum problema, tá? Então, eu posso ter o logo, portanto, por conseguinte, e aí vai um detalhe. Quando a conjunção pois for colocada com valor de conclusão, a gente vai colocá-la depois do verbo, tá? Tem que ficar deslocada, ela não pode ficar em início de oração, porque o pois início de oração, a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma explicação. Nós temos o por isso, então, assim, em vista disso, o dessa forma, tá? Coloca aí o dessa forma. E aí, meus amigos, eu quero pedir um favor a vocês, tá? Toma muito cuidado. Ó, toma cuidado com isso aqui, ó. Em vista disso, anoto disso. Por isso, anoto isso. Dessa forma, anoto dessa. Meus amigos, poxa, na discursiva, quanta gente perde ponto de bobeira. E a gente sempre, quando a gente está corrigindo as discursivas, a gente fala, olha, toma cuidado. Não é desta forma. O conectivo de conclusão não é desta forma. Fulano fez alguma coisa, dessa forma, aconteceu tal coisa. Então, dessa forma, retoma a informação anterior. Então, é um anafórico, é o essa, dessa forma. Fulano fez isso, por isso aconteceu tal coisa. O por isso, quer dizer, por alguma coisa dita anteriormente. Então, é recurso anafórico. Não pode ser o por isto, ok? Não pode ser o desta, neste contexto. Mas eu posso, inclusive, usar o por isto, o desta forma, como? Aí eu vou ter um recurso catafórico, não vai ter nada, não vai ter relação mais nenhuma com conclusão. Ah, cara, eu ajo desta forma, 2 pontos, na sequência eu coloco o que é. Aí eu tenho um valor catafórico. Ah, eu não falei nada, por isto, 2 pontos, e na sequência. Qual é o motivo? Eu enumerei lá o motivo, é um recurso catafórico. Então, em redação a gente penaliza direto o pessoal, e a banca, a Fundação Carlos Chagas, não abre mão. Quando coloca esse tipo de coisa na redação, na discursiva, né, a pessoa acaba sendo penalizada de bobeira. Então, toma cuidado, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui, ó. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Ele se manteve organizado, logo, obteve êxito nas tarefas. O Brasil vem exportando muito, portanto, está crescendo economicamente. Veja só que essa informação depende da informação anterior. Essa informação depende da informação anterior. Joaquim trabalhou duro. O ato de trabalhar duro levou a quê? Que ele terminasse sua casa própria. Terminou, pois, olha só, o pois deslocado, porque o pois antecipado, né, no início da oração, tem outro valor. Então, ele só pode ter valor conclusivo quando a conjunção estiver deslocada, depois do verbo, tá?
Realizamos muitos exercícios, por conseguinte, a prova foi fácil. Então, olha só, a prova ser fácil foi o resultado de ele ter realmente praticado bastante. Estudou, então passou, veja só. O fato de ele ter passado é o resultado de ele ter estudado. Por isso que a gente fala, a conclusão, ela está numa relação também de causa e consequência. Tá? Então é o seguinte, quando eu falo conclusão, é o resultado natural de alguma ação anteriormente colocada. É aquilo que é natural ocorrer, tá bom? É o efeito, é o resultado. Também podemos entender como a consequência de um ato anterior. Sintaticamente, a gente vai dizer que é uma conclusão, efeito. Porque nós temos elementos linguísticos que marcam a ideia de conclusão, tá ok? Mas essa de consequência. Mas essa ideia da conclusiva também transmitir, né, como acessório, uma ideia de consequência, cabe sim numa boa, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. E aqui eu quero chamar a atenção, tá? De novo, pela questão da pontuação. Eu vou ao detalhe de uma coisa que eu não tinha falado anteriormente lá nas adversativas. Cara, tudo que eu falar aqui agora, da pontuação, do deslocamento, da conjunção, é idêntico ao que nós vimos na adversativa. Lembra que nós falamos na adversativa? Olha, vamos lá. Excetuando, mas as demais conjunções, elas podem ficar no meio ou no final. Podem ficar no início, no meio e no final. Deslocando, né, colocando o ponto e vírgula depois, como a gente já tem a divisão interna. Lembra disso? Quando a gente deslocou, a gente coloca a dupla vírgula. Se colocou no final, coloca uma vírgula obrigatória. Não é? Então acompanhe comigo, olha só. O portanto fica no início. O portanto pode ficar no meio. O portanto pode ficar no final. Mas não só o portanto, por conseguinte, o por isso. Tá? Já que há divisão interna, a gente pode colocar ponto e vírgula, do mesmo jeito da adversativa, da mesma forma. Por conta disso, o que acontece com as gramáticas? A gramática fala lá, pode procurar aí. Você não abriu uma abinha aí para poder confirmar o uso do ponto e vírgula? Olha lá, uso do ponto e vírgula, vai enumerar lá. Aí se coloca lá o seguinte, pode pegar também gramática. Se coloca lá o seguinte, o ponto e vírgula é empregado para separar orações coordenadas adversativas, sobre as quais nós falamos anteriormente, e orações coordenadas conclusivas. Então, mesmo não havendo essa divisão interna aí, a gente pode colocar. Então, se coloca essa informação para a gente, tá legal? Terror, e na aditiva, também se pode colocar. Mas as gramáticas enfatizam o uso na adversativa e na conclusiva. E é obrigatório? Não. Você pode colocar, você pode trocar depois por uma vírgula, não há nenhum problema. Tá bom? Acompanhando comigo. E aqui, lá nas adversativas, a gente colocou do mesmo estilo, né? No final, a gente colocou aqui, ó, a vírgula depois, tá vendo só? Aqui, ó, né? Beleza, a gente tinha colocado o porém aqui, tinha mudado a estrutura e tal, tinha colocado o porém, uma vírgula depois aqui, lembra? Belezinha. E aí eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, a gente, de maneira geral, lembra que você anotou lá? Ó, não pode haver vírgula após conjunção, não pode. Mas somente em 2 casos há vírgula depois da conjunção. Quais são eles? A adversativa e conclusiva, fechou o caixão, não faz mais nada. Qualquer outro conectivo, você não pode colocar a vírgula depois da conjunção. Não pode. Você não pode colocar a conjunção você não pode colocar vírgula após conjunção. E só pode colocar, né, a exceção, a ressalva, é justamente na adversativa e na conclusiva. E fechou. As demais não colocam mais. Isso, pessoal, muita gente, mas muita gente, nas discursivas, direto eu tiro ponto de aluno justamente por isso, por ele adorar colocar a conjunção após um que, por exemplo. Uma vez que, vírgula, não. Logo que, vírgula, não, de maneira alguma. Por que, vírgula, não, não pode. Pode colocar antes, depois, depois só quem pode, adversativa e conclusiva. Tá bom? Beleza. Lembra que a gente falou das adversativas, que ela comprova para a gente o valor de independência das orações coordenadas, né? E aqui na conclusiva é a mesma coisa, o tom que a gente tem, né? Na conclusiva é a mesma coisa. Você pode então separar. João estudou bastante, ponto, portanto, vírgula, passou no concurso. Pronto. Você pode fazer isso, acompanhando comigo. Se eu tenho essa pausa maior aqui, ó, com a vírgula depois do portanto, eu posso colocar aqui, ó, muito serviço, ponto, portanto, vírgula, sem problema nenhum. E essa é a forma de você provar que realmente
a uma oração coordenada, porque elas são independentes, tá bom? Beleza. E aqui, pessoal, com base nisso daqui, a gente já tem um argumento importante para algumas pessoas que ficam falando assim, olha, não se pode iniciar parágrafo numa redação com conjunção mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Isso aí é balela. Por que é balela, pessoal? Se eu tenho o elemento adversativo, estou falando adversativo, tá? E a mesma coisa da conclusiva. Se eu tenho o elemento adversativo, ele vai ser iniciado por quem? Por um conectivo adversativo. Não, mas não pode colocar, tem que colocar outras expressões. Nada, balela. Acompanha comigo aqui, olha só. Vamos supor, então, que você faça lá a sua redação. Então, você tem aqui a sua introdução, tá? Colocou a sua introdução aqui. Aí, depois você fez aqui a sua análise, os seus argumentos, tá ok? Então, aqui você colocou o argumento 1 aqui, ó. Beleza. Só que o que você fez? Quando você colocou o argumento 1, esse argumento 1 só fala de aspectos positivos do Brasil. E quando você foi falar do argumento 2, você quis colocar justamente os aspectos negativos, para contrabalancear. Seria só o argumento 2 aqui, com aspectos negativos. Ora, se há polos diferentes aqui, ó, ideia de, nesse caso, positivo e negativo, nada impede de você colocar aqui, porém, vírgula, e aí você dissertar aqui normalmente uma ideia negativa a uma outra que é a positiva. Tá legal? E aí, a gente vai ter aqui no último parágrafo do seu texto, o quê? Uma ideia conclusiva. Opa! E a gente sempre fala, vai concluir, meus amigos? Coloque aí, ó. Portanto, vírgula, é isso aqui, ó, esse portanto aqui, ó. Então, cara, o portanto, ele pode iniciar uma oração, né? O portanto, ele pode iniciar um período, como a gente mostrou aqui. Ele pode iniciar um parágrafo também. Olha só. Ele, então, você vai notar que o portanto, ele serve para ligar, ele é uma conclusão dos parágrafos anteriores, para fazer um fechamento. A conjunção mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, elas podem iniciar o parágrafo. E olha só, nós teremos então essa independência mesmo das orações coordenadas, né? Por quê? Nós temos um parágrafo que é coordenado adversativo do anterior. Está vendo só? Esse valor de independência. Olha só, a conjunção adversativa, ela pode iniciar oração, período, parágrafo também. Está vendo só? E isso é importante a gente notar. Então, na discursiva, fique tranquilo, você pode usar esses conectivos e deve, é importante usar. Logicamente, cabendo no contexto, tá ok? Acompanhando comigo, vamos lá. Aquela noção que a gente falou, né, a respeito da redução, né, que a gente viu lá na conjunção aditiva, né, aqui a gente continua. O Brasil exportou mais em 2010, continuando sua trajetória econômica ascensional. Como tem uma relação aí, primeiro ele exportou e com isso ele acabou continuando essa trajetória econômica ascensional, então a gente pode trocar aqui pelo portanto, tá beleza? O Brasil exportou mais em 2010, portanto, continua sua trajetória econômica. Tá vendo só? Logo, se eu quiser colocar um ponto e vírgula aqui, só para ter um estilo. Aí, terror, quero um estilo aí, cara. Beleza, ó, sem problema nenhum. É conjunção, né? Conjunção conclusiva. Logo, vírgula, para dar aquele tom tranquilamente, tá? Esse ponto e vírgula aqui é facultativo, essa vírgula aqui é facultativa, tá? Belezinha. Então, só para você ver, de uma redução, nós sabemos que essa informação aqui traz um valor de efeito em relação ao anterior, esse valor conclusivo, e aí a gente coloca as conjunções conclusivas, tá bom? Belezinha. Vamos praticar? Olha aí, ó. Olha que questão, mamão com mel, TRT analista. Olha lá. A palavra, então, estabelece relação entre segmentos do texto do mesmo tipo que estabelece em preciso de ajuda, então vou chamá-lo. Então vamos lá, vamos observar aqui no texto. O então está aqui, ó. Tá bom? Vamos ler o trecho porque a gente tem que entender esse trecho, tá? Olha lá. Nem bem chegara lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Esse então, ele é simplesmente uma palavra denotativa de situação. Então, fulano, quer dizer que, portanto, fulano, não é isso, né? Pois que o fulano não fez aquilo, não é que o fulano fez aquilo. Então, é simplesmente expletiva. A gente usa essa palavra marcando a situação, só isso. Ela é simplesmente situacional.
Então, nesse caso aqui, o valor do então não é o mesmo de portanto. Acompanhem comigo. Aqui ele é simplesmente situacional. Mas olha só, preciso de ajuda. Logo, portanto, vou chamá-lo. Esse então aqui é conclusivo. Esse então aqui é situacional, é expletivo. Então, não temos o mesmo valor. Por isso, a afirmação está errada. Tá ok? Questão 22, analista de controle externo, vamos que vamos. Mantém-se o sentido original e a correção substituindo-se a conjunção sublinhada em assim, uma obrigação rudimentar dos membros da comunidade porquanto pelo amor de Deus. Lembra que nós falamos, olha, porquanto. É só tirar o anto e colocar o e. Porque. Não é a mesma coisa, né? O assim tem valor conclusivo, o porquanto tem valor explicativo, coisa que a gente verá daqui a pouquinho. Por isso, errada a afirmação. Explicativas. Explicativas, muita gente tem dúvida, né? Terror, qual que é a diferença da explicativa para causal, que a gente vai ver na próxima aula? Bom, pessoal, a gente não tem que decorar a diferença de explicativo para causal, porque a banca não está nem aí para isso, para essa diferença, tá? Mesmo porque alguns gramáticos também se equivocam pra caramba e tal. Mas na nossa próxima aula a gente bate um papo sobre isso também, para tirar sua dúvida com tranquilidade, tá? Mas por enquanto a gente vai entender o seguinte: o que é a explicação? A explicação vai ocorrer em duas estruturas, tá? A primeira é quando ela suaviza, ameniza uma ordem anterior. E na nossa aula de verbo, a gente comentou o seguinte: olha, quando é que a gente usa o imperativo? O imperativo pode ser uma solicitação. Quando a gente abranda com expressão como por favor, como a conjunção adversária, uma oração coordenada explicativa. Fecha a porta, porque pode bater. Fecha a porta, porque está ventando muito. Então a gente, nesse caso, dá um esclarecimento para fazer com que aquela pessoa realize aquela ação. Então a gente usa o imperativo por conta disso, tá ok? E naturalmente a gente vai usar a oração coordenada explicativa para suavizar, amenizar a ordem. Tá legal? Beleza. E a gente também tem uma outra estrutura que é o quê? O simples esclarecimento de uma informação anterior, tá ok? E que muitas vezes, às vezes, acaba confundindo com a causa, coisa que a gente bate na próxima aula. Acompanhando comigo, olha só. As principais conjunções são porque, olha só, o porque, tira o e aqui, ó, e coloca o anto. Então, sempre que você falar por quanto, é a mesma coisa que porquê, tá legal? E o pois? O pois, a gente viu que o pois depois do verbo, ele é conclusivo. Mas o pois no início da oração, sempre, como está aqui, ó, é explicativo. E o que também pode ser explicativo, tá? Olha só, a primeira ideia, ó. Estude, ao imperativo aqui, porque a prova já está chegando. Então aqui é uma suavização, uma amenização da ordem, soando aí simplesmente como uma, digamos assim, um conselho, né? E a outra, um esclarecimento. Choveu muito, pois as ruas estão alagadas. Como você sabe que choveu muito? As ruas estão alagadas. Então houve apenas um esclarecimento. Tá bom? É aqui que recai a dúvida sobre o que é causa, o que é explicação. Vamos à frente? Acompanhando comigo. Aqui eu quero trabalhar com você justamente essa noção de que nós temos orações coordenadas que têm o valor de independência. E às vezes a banca explora isso. O que ela faz? Ela coloca, por exemplo, 2 períodos, né? 2 períodos, há uma relação entre eles, o segundo período tem uma relação de explicação do primeiro. E aí, como são períodos, você pode fazer o quê? Você pode colocar vírgula, pois, para unir esses 2 períodos, você pode colocar 2 pontos, porque a gente já viu que 2 pontos iniciam uma ideia explicativa, lá no aposto explicativo, lembra? Aqui também a gente vai ver que os 2 pontos, você não colocando a conjunção pois, sendo oração assindética, ela vai ter valor explicativo com o sinal de 2 pontos. Acompanhe aqui comigo, olha só. Pensar o império não significa ressuscitá-lo nos mundos passados. Não significa isso. Trata-se de considerar a multiplicidade de formas de exercício do poder sobre um dado espaço. Então, por que não significa ressuscitá-lo nos mundos passados? Pois se trata de considerar a multiplicidade de formas de exercício. Então, nota, nós temos aqui, ó, 2 períodos, e há uma relação aqui, o segundo tem uma relação de explicação com o primeiro. E eu posso, nesse caso aqui, ó, já que eu tenho período, eu posso então colocar a conjunção pois, tá? Ideia de explicação,
e aqui eu precedo de vírgula. Tá legal? Beleza. Eu também posso fazer o quê? Posso tirar a conjunção pois. Ó, deixar essa oração aqui, ó, coordenada assindética explicativa. A gente não tinha um período aqui, ó, assindético? Ele não tinha um valor de explicação? Eu simplesmente fiz o quê? Coloquei a vírgula aqui, tá bom? E eu mantive aqui a ideia de ele é assindético explicativo. Quando eu coloco o pois, eu reforço o valor explicativo, tá ok? Beleza. Sempre que eu tiver o valor explicativo, separado ali pela vírgula, sem conjunção, aqui com conjunção não dá, tá? Mas sem conjunção, eu posso trocar a vírgula pelo travessão. E no início da aula a gente comentou, olha, a vírgula tem valor explicativo. Eu posso trocar essa vírgula de valor explicativo por um travessão. Eu posso trocar esse travessão que tem valor explicativo por 2 pontos, quando esses 2 pontos iniciam o segmento que finalizam o período. Olha só. A gente então pode colocar aqui, ó, 2 pontos. Pensar no império não significa ressuscitá-lo dos mundos passados, 2 pontos. Trata-se de considerar assim sensado. Quer dizer, quando eu tenho os 2 pontos aqui, eu posso entender esse pois aqui numa boa. Tá legal? Cuidado com isso, tá legal? É muito importante. E, logicamente, tanto 2 pontos quanto travessão, você não pode ter a conjunção pois aí, tá? Tem que ser uma oração assindética. E aí, com a vírgula, pode ser assindética ou sindética. Questãozinha, olha lá, TRT da 23ª, 2016, nível analista. Olha só, a gente tem aqui um fragmento de texto e a gente vai verificar o que ele está pedindo, olha lá. A cidade conspira contra o homem. As derivações da tecnologia fugiram há muito do nosso controle. Então isso está no final do texto aqui, ó. Tá, ó, a cidade conspira contra o homem, as derivações da tecnologia fugiram há muito do nosso controle. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, mantendo-se a coerência com o restante do texto, as 2 frases acima podem ser articuladas em um único período. Então ele quer simplesmente que a gente junte, né? Ó, são 2 períodos para mostrar aí, ó, mais uma marcação, mostrando para a gente que as orações coordenadas são independentes. Tá legal? Beleza. Fazendo-se as devidas alterações na pontuação entre maiúsculas e minúsculas. Com o emprego de quem? Então vamos notar qual é a relação que nós temos aqui entre esses termos. Primeiro detalhe, moçada. A gente vai trabalhar as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas não podem, justamente por serem subordinadas, dependentes uma da outra, eu não posso ter uma relação subordinada num período e ter uma oração principal, do qual aquela oração depende, num outro período. Então, sempre quando eu tiver período composto, né, quando eu tiver essa relação de subordinação, sempre será naquele período composto, tá ok? Naquele período. Eu não consigo desmembrar, colocar 2 períodos, tá ok? Eu tenho que colocar algum conectivo, alguma coisa, mas não tem jeito. Já na relação de independência, tá? De autonomia das orações, aí sim, eu tenho 2 períodos e aí eu tenho uma relação de coordenação entre eles. E aí eu posso ajustar colocando tudo num só período com um conectivo adversativo, ou com um conectivo coordenativo, tá bom? E aí, nesse caso, o que acontece? Olha só. Veja que a banca já nos dá umas dicas aqui, ó. Primeiro, Terror, se aqui tivesse valor adversativo, tá, ó, se aqui tivesse valor adversativo, seria um problema, porque o no entanto tem valor adversativo. E o contudo também tem valor adversativo, então a gente já sabe. A letra B anulou na letra C. Mesmo eu nem tendo entendido aqui, ó, se há uma relação aí adversativa ou não. Beleza? Tranquilo. Outro detalhe. Eu não posso, de maneira alguma, ter uma relação de dependência entre 2 períodos. Quer dizer, uma relação de subordinação. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Então não pode, de maneira alguma, dividir a oração principal aqui, ó, de uma oração subordinada por meio de um ponto final. Eu posso colocar uma vírgula, mas nunca um ponto final. Então, não posso ter consoante, a gente vai ver que é uma noção aí de conformidade, subordinativa de conformidade, e conquanto, que tem um valor concessivo, também subordinativo. E aí resta para você o quê? O porquanto, que é justamente esse valor coordenativo explicativo. A alternativa A é a correta. E aí, ó, já coloquei o exemplo. A cidade conspira contra o homem. Eu tenho uma informação inicial aqui e logo em seguida vem a explicação. Porquanto as derivações da tecnologia fugiram há muito do nosso controle. Então essa é uma explicação da informação anterior. Tá bom? Beleza! Então a banca já te dá algumas dicas também, tá? Olha só, TRT da 23ª, 2016, nível analista. Olha lá. O sinal de 2 pontos pode ser substituído por pois precedido de vírgula. Vamos observar aqui, olha só.
Lanza conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais. Ele conhece. Começou colocando livros nas estantes. Mas o que chamou a atenção é assim, assado. Veja bem aqui. Ele começou colocando livros nas estantes, essa é a noção, né? Já vai evidenciar, quando a gente vê que uma pessoa já começou colocando o livro nas estantes, é porque ele é, de certa forma, é uma pessoa que já conhece aquela instituição, aquele local. Concorda comigo? Ninguém chega na sua casa já abrindo a porta, abrindo a geladeira. Concorda comigo? Mas eu posso entender o quê? Olha, de repente eu encontro com alguém lá na sua cozinha, beleza? E alguém já chegou lá, já abriu. A geladeira pegou lá um copo d'água e tal. Opa, já para mim, isso já explica, já esclarece para mim que essa pessoa é uma pessoa já que tem um conhecimento de você, vocês já são amigos, né? Então é uma relação mais íntima, por exemplo. Tá legal? Por conta disso, a gente vê que isso é esclarecimento. O fato de eu perceber que essa pessoa abriu a geladeira já é um esclarecimento de eu afirmar. É um esclarecimento de quê? Da informação, que você é amigo do João. Beleza? O João abriu a sua geladeira, então significa que vocês são amigos. É um esclarecimento. Aqui é a mesma coisa. Olha só. Eu fiz o diagnóstico de que Lanza conhece o funcionamento das bibliotecas tradicionais. Por quê? Porque ele já começou colocando os livros nas estantes. Então, eu tenho os dois pontos que já me sinalizaram aqui que há uma explicação. Eu posso simplesmente colocar a vírgula e o pois, tranquilamente. Vírgula, pois, sem problema nenhum. Tá bom? Show de bola! Vamos que vamos, pegando a questão 25. TRF da Terceira Região, 2016, técnico judiciário. Então nós temos aqui um poema, bem tranquilinho, e aqui ele fala, ó, preservando a relação de sentido, o segundo verso da última estrofe pode ser introduzido por. Veja aqui, ó, segundo verso da última estrofe. Então nós temos aqui a última estrofe. E aqui nós temos o segundo verso, problemas, tá bom? Beleza. Aqui eu queria chamar a sua atenção também pelo seguinte, olha só. Eu tenho todavia, que só pode ser adversativo. Eu tenho contudo, que também só pode ser adversativo. Então, de maneira alguma, eu posso ter duas alternativas corretas. Então, se há uma relação de oposição lá, já sabe, ó, uma anula a outra, não tem jeito. Todavia e contudo só pode ter valor adversativo. Tá ok? Beleza. Aí você vai notar também o seguinte, o não obstante, ele também tem valor adversativo. Então, assim como todavia, contudo, também o não obstante, tem valor adversativo. Já eliminou também. Tranquilo. E você vai ver na nossa próxima aula que o conquanto ele tem valor subordinativo, adverbial, concessivo. Tá? É concessivo. E nesse caso ele obriga o verbo a ficar no modo subjuntivo. Obriga o verbo a ficar no modo subjuntivo. E aí, nesse caso, só poderia ser o quê? Conquanto tenha. Tá legal? A gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? E aí, você vai notar, também não cabe letra D por conta disso. Tá ok? Beleza. E aí, nesse caso, sobra a alternativa C como a correta. É o que? Com valor explicativo. E aqui a gente vai ler para você entender legal. Olha só. Bem no fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo, extinto por lei, todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Por que problemas não se resolvem? Pois problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. Olha só, pois problemas têm família grande. Porquanto problemas têm família grande. Que problemas têm família grande. Então esse que é justamente a conjunção explicativa. Tá bom? Questão 26. Olha só. Nas linhas 4 e 5 em é supérflua a atividade daqueles que pintam e esculpem, pois o que produzem é inconsistente e ilusório. A inclusão de uma vírgula após a palavra pois preserva a correção gramatical do segmento. Ele quer que você coloque uma vírgula aqui. Sabe por quê? Porque na discursiva um monte de gente erra isso, colocando vírgula depois de pois, depois de que. Pode, gente? Não pode. Somente quando o pois estiver deslocado, aí sim eu posso colocá-lo entre vírgulas e com valor conclusivo. Posso colocar vírgula depois de oração, depois de conjunção explicativa? Não. Não, Terror. Por que, Terror? Não. Porque eu anotei aqui que você falou
que só posso colocar vírgula após conjunção coordenativa adversativa e também a conclusiva, explicativa não está, terror. É isso aí, é justamente isso, beleza? Por isso, meu amigo, você sabe que a alternativa é, né? Alternativa não, né? O gabarito, então, é que a afirmação está equivocada, errada, muito errada. Você não pode colocar vírgula depois desse pois aqui não, beleza? Meus amigos, com isso a gente finaliza essa nossa aula. A nossa intenção aqui foi realmente aprofundar bastante, trabalhar bastante com você em cada valor semântico, tá legal? Acompanhe comigo aqui. A gente então, na próxima aula, a gente já vai trabalhar a parte de orações, tá? Ó, subordinadas, e elas vão ser separadas por orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas.